Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, TV Câmara, e aqueles que nos dão o privilégio de estarem aqui até a esta hora, neste momento, diante de todos os compromissos que os senhores e senhoras estão aqui presentes no plenário, mas acompanham as discussões importantes do nosso parlamento. Que pena que a vereadora Rose não pôde estar aqui, mas acho que ela está num compromisso atendendo algum munícipe, mas logo daqui a pouco ela vai estar aqui de volta. E dizer que nós precisamos compreender que a pior decisão de um gestor público, seja o chefe do Poder Executivo, seja um presidente de uma autarquia, seja ele um diretor de uma empresa de economia mista como a Codeca, de ter que, diante de todos os desafios que enfrenta para poder entregar, vereadora Sandra, a nossa cidade aos nossos munícipes, porque nós, pessoas públicas, independentemente de governo, independentemente de ideologia partidária, independentemente de qualquer coisa, temos que respeitar as pessoas. Foi através delas que nos deram o seu voto de confiança para que todos nós aqui, representantes do Poder Legislativo, pudéssemos estar aqui para ser a sua voz e a sua vez no parlamento para a cobrança de serviços. Senhores e senhoras vereadores, aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais e TV Câmara, qual o gestor em sã consciência que vai pedir ao seu jurídico a redigir um decreto de contenção de despesa de gasto público, sabendo que nós, com uma situação difícil que é orçamentária, ter a consciência de entregar serviço à nossa população? É a pior decisão que uma pessoa que está à frente à gestão tenha que fazer. A responsabilização que eu fico pensando hoje, sem fazer menção ou defesa do prefeito Adiló, como que esse senhor de mais de 70 anos, com todo o respeito que tem à vossa pessoa, pode conseguir dormir, descansar à noite, preocupado de poder entregar aos munícipes da nossa cidade um atendimento de qualidade. Não é uma decisão que ele quis tomar, ou que os seus conselheiros jurídicos e conselheiros de governo quiseram tomar. É uma questão da realidade hoje do município de Caxias do Sul, com um orçamento quase chegando a 4 bilhões de reais. É duro para as pessoas que acompanham a gente e que precisam de uma consulta especializada, que precisam de um tratamento médico, que precisam de fazer uma cirurgia, entender e compreender essa questão. A Codeca, vereadora Rose, eu não sei em meados, não sei se foi em 90 ou qual foi os anos, mas que recebeu um prêmio e até mesmo, se eu não me engano, saiu em rede nacional, com uma cidade acima de 300 mil habitantes, a referência da coleta mecanizada e também da limpeza urbana na nossa cidade. Mas nós estamos falando, vereador Daiane, de uma época que nós éramos apenas 300 mil habitantes, 350 mil habitantes, com, naquele momento, um orçamento nada parecido do orçamento que temos hoje. Tínhamos dinheiro em caixa. E grandes investimentos foram feitos nessa época, a ponto de que tanto, na época, o prefeito Pepe, o prefeito Sartori, teve o privilégio de fazer
várias elevadas na nossa cidade de Caxias do Sul, obras estruturantes para a cidade de Caxias do Sul, a qual hoje, infelizmente, nós não conseguimos vislumbrar obras ainda neste momento por conta da questão orçamentária. Aí a gente vai a Brasília, porque se temos projeto em mãos, temos condições de conseguir recursos do Poder Executivo Federal para que a gente possa implementar grandes obras, como eu acabei de dar aqui exemplo, mas chega lá, nos dias de hoje, como a gente chegava até os ministros e ali entregava-se o projeto e buscava esse recurso. Hoje, os recursos não estão mais nos ministérios. A grande parte hoje dos nossos recursos, para que a gente possa implementar projetos, está na Câmara Federal e no Senado Federal, através de emendas parlamentares. Então a gente está numa situação hoje bem complexa para que a gente possa deliberar, às vezes, algumas expressões de que isso não funciona ou deixa de funcionar. Nós sabemos que Caxias do Sul precisa melhorar em muitas coisas, mas dizer que Caxias do Sul não tem feito grandes obras, que tem buscado atender várias demandas, também não é verdade. Por isso que eu sempre digo que todos os vereadores e vereadoras que aqui estão presentes, com respeito que eu tenho a todos os colegas, devem de ter uma oportunidade, se assim vocês tiverem a chance, de ser secretário de uma pasta do seu município. Para vocês compreenderem a complexidade que é sentar naquela cadeira, atender os seus munícipes, atender os seus eleitores, atender quem quer que seja, independente de ideologia, raça, cor, crédulo, entender na pele o choro daquela mãe quando ela diz que precisa de um leito. E você, como uma pessoa do bem, gestor, querendo ajudar, auxiliar, e você não tem a capacidade econômica de poder fazer com que aquele atendimento seja o mais breve possível. É difícil de dizer o não. É difícil de dizer o não, mas com uma categoria jurídica, amparado juridicamente às vezes, por um pedido que às vezes aquele munícipe faz sem ter o conhecimento jurídico. Quero dizer que nós precisamos e vamos avançar, independente de quem estiver no Paço Municipal. Nós, da Câmara de Vereadores e Vereadores que aqui estivemos atuando nessa legislatura, ou na próxima, se Deus nos permitir, temos que ter a responsabilidade de fazer com que o chefe do Poder Executivo possa fazer a entrega que precisa a sociedade. Vereador Daiane, sua parte. Por gentileza. Obrigado, vereador Fiuza. Eu falei ontem da questão do decreto de serviços que nos preocupam, né? Por exemplo, hoje eu recebi a mensagem aqui que o secretário Weber conseguiu nos atender uma demanda ali na frente do Maguari, próximo ao INSS, onde ele fez a roçada ali daquela área com a sua equipe. E é isso que nos preocupa. Ficou bem bonito ali, eles fizeram as podas necessárias e deixaram tudo organizado. Então, a Secretaria de Gestão Urbana consegue nos atender ainda em muitas demandas, assim como eu falei ontem da Secretaria de Obras, mas o que nos preocupa é essa redução, né, através do decreto desses serviços tão essenciais da população, que não é só um corte de custo, é um corte de serviços para a população, e é nisso que a gente entende. E a Codeca também, porque se estamos falando da Codeca ser, né, competitiva e estar atuando no nosso município, ao reduzir esses contratos, também traz uma situação de inviabilidade logo mais à frente. Então, essas questões nos preocupam. Muito obrigado pela parte e um agradecimento especial ao secretário Weber e toda a equipe lá da Secretaria de Gestão Urbana, que atenderam mais uma demanda do nosso gabinete. Digo, não é nossa, da Daiane, é das pessoas que nos solicitam a todo momento, e a gente
gente faz através da indicação, e é isso a prestação de serviços do município. Obrigado, vereador Muito Fius. obrigado pela colaboração, vereadora Daiane. Peço desculpas àqueles que me pediram a parte por conta do tempo e dizer que a proposta desta redução não é porque nós queremos neste momento, é para a gente poder viabilizar e consertar a questão orçamentária, e eu penso que tenha que ser antes que venha findar esse ano, a gente possa ter o conserto disso e ter mais orçamento para investir para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de líder do Partido Novo para o vereador Iago.